Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nessa próxima hora. Mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial. Um amigo, um irmão da minha infância, da minha juventude e também da minha vida profissional. É com grande satisfação que eu divido esta bancada com o Marechal Rondon da Comunicação Portuária, Maxwell Rodrigues. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Papo de Porto 013. Que prazer enorme de te ter aqui, meu irmão. Gostei do Marechal Rondon, já me deu um título aí da comunicação. Muito bom estar aqui, muito bom falar sempre de Porto, falar desse tema que eu sou tão apaixonado e que impulsiona não só os negócios da nossa região, mas do nosso país também. Legal, Maxwell. Maxwell, para a gente iniciar o nosso bate-bola e tal, hoje um líder da comunicação, ele nasce pronto ou ele se torna líder na comunicação portuária? Já que você tem grandes projetos aí, por onde você passou, você criou um lastro profissional enorme, deixou legados, né, que diga-se de passagem, legados muito bons, que outras pessoas também começaram a caminhar nessa área, a militar nessa área. Você acha que uma liderança na comunicação nasce pronta, né, no caso, ou ela se torna com o passar dos anos? Eu acho que são dois temas distintos. Assim, a liderança de comunicação ela é muito ampla, né? A gente falar sobre liderança de comunicação. Agora, ter a percepção, né, das oportunidades que existem, né, no mercado de uma maneira geral, eu acho que é muito específico de cada empreendedor. Eu acho que o fato de eu empreender a minha vida toda me proporcionou essa, talvez, habilidade de olhar para as oportunidades que existem no mercado. Eu não nasci na comunicação, eu não vim da comunicação, particularmente nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida. Mas como todo empreendedor, toda vez quando a gente acaba se dando conta de que algo não contribui para o desenvolvimento do negócio, a gente tenta abrir oportunidades e janelas. E naquela oportunidade, algo em torno de 6, 7 anos atrás, eu, junto aos meus negócios, percebia claramente que a comunicação do setor portuário era muito falha, muito ruim, né? Se assim eu posso dizer. Ruim não no termo pejorativo de ser, mas de não haver inúmeras possibilidades. E eu comecei a comunicar, né, na área portuária, primeiro pela minha empresa, e aí recebi alguns convites para começar a tratar desse tema. O projeto foi crescendo, algumas portas foram se abrindo, projetos foram se construindo até o dia atual, onde a gente acaba capitaneando aí uma série de projetos na área de comunicação portuária. Agora, liderança eu acho que é muito mais amplo, né? Eu acho que eu fico muito feliz por esse legado que você mesmo pontuou ao longo dessa jornada, né? Eu construí realmente projetos e incluir pessoas dentro da área de comunicação que já eram da comunicação, mas não estavam ligadas ao setor portuário, e pessoas que não eram da comunicação e que, consequentemente, acabaram sendo motivadas pelos projetos que eu estava envolvida para começar a atuar na área de comunicação portuária também. A gente tem inúmeros exemplos aí, eu fico muito feliz de olhar e ver que hoje o nosso setor portuário é um setor que tem essa ampla comunicação que realmente ele merece. Legal. Quando você fala dessa lacuna que teve, essa oportunidade que teve, a gente percebeu que durante muitos anos traziam muitos problemas logísticos. E você foi disruptivo em trazer o negócio portuário para dentro da comunicação. Como que foi esse feeling especial
Em que momento você detectou que estava faltando alguma peça naquela engrenagem que poderia estar ali, que sentia dores também, mas que não era ouvida? Em que momento você teve esse Eu acho, francamente falando, Luiz Fabiano, que nós, culturalmente falando, sempre estamos envolvidos diretamente com o problema e nunca pensamos na solução, né? O brasileiro, de um modo geral, ele vive muito problema do que necessariamente pensar nas oportunidades que existem. Você colocou algo que realmente é muito importante, é muito sensível. Primeiro, olhar para o setor portuário como um setor que desenvolve o nosso país, né? A gente olha para a navegação, quando a gente pensa em navegação, culturalmente falando, a gente olha lá para o pirata, a gente olha para os vikings e automaticamente, lá no fundo, a gente sempre tem um olhar ruim para a navegação, o que não é uma verdade absoluta, né? Ela se desenvolveu ao longo dos anos, ao longo das décadas, até se tornar, né, parte fundamental do comércio exterior mundial, né? Ou seja, se nós pararmos a navegação hoje, a gente para o comércio entre os países, o comércio dentro do Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer continente que o seja. Então esse é o primeiro grande mote, assim, se assim eu posso pontuar. E o segundo é olhar categoricamente, né, para o lucro. Ou seja, qualquer negócio ele vive do lucro, seja ele a iniciativa pública ou a privada. A pública ela arrecada, ela precisa arrecadar para que ela tenha receita, para que ela possa honrar com as suas despesas. E o lado privado, é evidente que qualquer empreendedor ou qualquer investidor, ele investe obviamente pensando no lucro. E proteger o lucro é muito importante para os negócios e, consequentemente, não só para a nossa região, mas também para o nosso país. Legal. Quando você falou de lucro, né, você é autor de muitas frases, né, de muitos jargões que já são conhecidos, e aqui eu separei alguns, né? A demonização do lucro é um, querer gelo sem encher a forminha é outro, né? Isso é um jargão seu também. E o almoço de graça mata o negócio de fome. São 3 jargões que eu separei aqui, que eu acho que são muito relevantes, né, para o nosso negócio portuário, para o contexto logístico portuário. É muito interessante essa tua maneira de pensar, porque você trouxe o seu lado empresarial para o negócio portuário. Isso é muito importante para a comunicação portuária. Quando a gente fala de efetividade e eficácia na comunicação portuária, você falou muito bem, você lembrou muito bem que lá atrás a gente não tinha a gente tinha esse volume, mas a gente não tinha algumas peças inclusas. Hoje você vê que há uma eficácia, há uma eficiência no lado de comunicar a área portuária. Você acha que a gente chegou a um ponto que está todo mundo conectado na atividade portuária em si, que é uma atividade de meio, lógico? Luiz, eu vou ser bastante franco e objetivo, como sempre eu sou, né? Você usou alguns jargões, eu vou usar outro também, que é a síndrome da paliteria mexicana, né? Então, eu era um cara apaixonado por aquele sorvete fantástico, maravilhoso de doce de leite. Eu, quando comprava logo de caixa, porque eu amava aquele sorvete. E aí, aquele negócio que era uma oportunidade, tinha na nossa região, começou a sofrer com a competitividade, né? E aí, abriu-se a segunda loja, uma terceira loja, 4, 5, 10, abriram tantas lojas aqui na nossa região ao ponto de acabar o negócio da paleteria mexicana. Então hoje é muito difícil achar aquele sorvete. E a gente no Brasil se comporta um pouco dessa maneira, né? Então toda vez que a gente percebe, ou que as pessoas de um modo geral percebem que um negócio está caminhando bem, ele se coloca na situação de dizer, poxa, eu também posso fazer, mas pode fazer, é importante fazer, mas precisa se preparar para fazer, entender como fazer para que a gente não sufoque literalmente o negócio. Eu acho que a comunicação portuária, respondendo a tua pergunta, ela não tinha muito espaço, ela veio crescendo, ela criou muita musculatura e ela está passando por um momento agora de estabilização desse mercado. Esse mercado vai se estabilizar naturalmente. Surgiram aí inúmeras iniciativas, o mercado comenta muito a respeito disso, da quantidade que existe de iniciativas, e depois da quantidade você tem a qualidade. E aí vem um grande desafio que todos nós temos aí pela frente, ou seja, ter muita qualidade, ter muito conteúdo, entender do que está fazendo, como está fazendo, de que maneira está fazendo e de que maneira está contribuindo, porque o mercado vai se estabilizar. Quanto a esse filtro, né, você fala de qualidade, a gente teve na pandemia, em 2019,
a gente tem uma questão de muitas pessoas que eram tímidas que foram para as lives, né? A gente tinha um excesso de lives, um excesso de pessoas hoje. E em 2019. E nos dias de hoje, eu acho que algumas pessoas sumiram desse cenário. Você crê que a comunicação híbrida e a comunicação remota, ela conseguiu tirar o máximo de proveito daquele cidadão que era inibido e que estava caminhando para o mundo da comunicação, ou conseguiu matar de uma forma repentina esse cidadão que saía do remoto e tinha que vir para o ao vivo? Você acha que a questão híbrida ela trouxe muitas pessoas à comunicação, ou ela trouxe muitas pessoas tímidas que não conseguiram continuar com a área da comunicação? Eu digo no geral. Eu penso de duas formas. Eu acho que talento, capacidade e qualidade não se discutem, né? Então, se você tem talento, você tem qualidade, você tem capacidade, eu acho que sempre vai haver espaço profissional para você, onde quer que o seja na comunicação, seja como um operador de chip short, seja um operador de chip loader, seja um operador de gate, seja um executivo da área portuária. Então, se você é um bom profissional, empenhado, que cada vez mais estuda, se dedica, né, e se empenha para que você possa desenvolver a tua função e esteja, né, blindado desse universo do mimimi que eu digo hoje em dia, que existe muito polarizado e que a gente gasta e perde muito tempo com isso, eu acho que você sempre vai ter oportunidade, seja onde quer que for, né? Seja na comunicação ou qualquer outra função. E aí existe um outro lado, que é o lado da sensação de pertencimento, né? As pessoas, muitas vezes, como você bem disse, na época da pandemia, houveram inúmeras lives e aí todo mundo começou a fazer live, né? Porque você tinha aquela sensação de pertencimento. Você precisava sentir que você fazia parte daquele ambiente, a qualquer preço, a qualquer custo, ou o que quer que seja. Eu costumo dizer isso nas minhas palestras, que comunicar é comunicar com responsabilidade. E eu vi, principalmente na pandemia, pessoas que faziam lives no Instagram com 2 pessoas ou 3 pessoas, né? Isso não é uma live, isso é uma ligação. Você liga um para o outro e aí você, consequentemente, está fazendo uma ligação. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu falo isso muito hoje a respeito até propriamente das mídias sociais. As pessoas entendem que as mídias sociais são só sobre elas, né? E falam só sobre elas. E muitas vezes não é, né? Você pode ser escada para muitas pessoas que querem ter oportunidade, ou produtos, ou serviços, ou o que quer que seja. Então eu acho que realmente é esse momento também, como eu disse lá atrás, de equilíbrio. Eu acho que a gente está vivendo isso, né? Então surgiram muitos influenciadores e realmente influenciadores sem muito conteúdo, sem muita retaguarda para poder oferecer. É óbvio que num momento oportuno isso pode se tornar interessante, mas depois de um certo tempo passa a se tornar cansativo. Eu falo que hoje é muito mais válido, né, você ter 1000 seguidores no Instagram com engajamento de 800, 900 pessoas, do que você ter 1 milhão de seguidores com engajamento de 100 ou 150 pessoas. Então precisa ter muito cuidado com isso. Tem que comunicar com muita responsabilidade. Quando você fala de comunicação, né, esse mês é um mês especial para mim, pelo menos na minha vida. A gente tem tem várias coisas que acontecem no mês, mas 3 eu separei em especial. O dia da comunicação, que você é um grande comunicador, portuário principalmente. O dia do aniversário do meu pai e principalmente a abolição da escravatura, que também é esse mês, né? São 3 fontes de saber, por isso eu me referi a Marechal Rondon e até para que todos nos entendam aqui o porquê que eu fiz a referência a Marechal Rondon. Marechal Rondon foi brilhante na questão da defesa dos índios e principalmente por levar a comunicação do Mato Grosso para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil Império. Tá? Então ele foi de suma importância para as telecomunicações, por isso ele é homenageado e por isso eu, como um amigo e também um admirador do seu trabalho, o homenageio e o comparo com a questão da comunicação no setor portuário. Foi essa referência que eu fiz para que todos fiquem sabendo quem é o nosso digníssimo Marechal Rondon, que foi muito importante. Se a gente tem muita informação hoje, foi graças a ele que trouxe, tá? E para quem não conhece, era através de código Morse, né? Diga-se de passagem, você não tinha tudo dedilhado, tudo digitado, né? Então foi o princípio de tudo, de muita informação no Brasil. Então é por essa minha referência a você, meu querido. E quanto
e quanto do Maxwell, que eu já conheço há algum tempo, quanto do Maxwell menino influenciou o Maxwell comunicador? Porque você sempre foi um cara falante, sempre foi um cara gesticulador, sempre foi um cara que socializava muito bem. O quanto disso contribuiu para que você chegasse a esse nível de comunicação nos dias atuais? Olha, eu vou te confessar que nunca me fizeram essa pergunta, nunca parei para pensar muito a respeito disso, né? Você falou uma pessoa que sempre se comunicou muito, uma pessoa muito sociável, mas eu também tenho o outro lado do meu ócio ali, onde eu quero ficar sozinho, onde eu tenho o meu momento, né? Você muitas vezes me liga sábado à tarde, eu acabo não atendendo, e aí depois eu te retorno e você fala assim, tava no sono da beleza, né? Eu falei, é o meu momento ali que eu gosto de curtir, de ficar sozinho. Então eu tenho esses dois lados, né? Eu faço, de novo, a minha avó é uma sábia e ela sempre disse que tudo na vida em excesso faz mal, até água, né? Então as pessoas acham que água não faz mal, se tomar 10 litros, 15 litros de água por dia, vai fazer mal. Então eu tenho esse equilíbrio, eu tento equilibrar. Obviamente que eu vivo na comunicação, em muitos eventos, viajando aí o Brasil todo, o mundo todo, o tempo todo tratando, conversando com pessoas e consequentemente isso me traz para que eu possa vir para o meu próprio universo, né? A própria conversa comigo mesmo. Então, se eu olhar lá para trás e para te responder o que aquele menino lá influenciou na minha carreira, eu acho que não foi nem tanto menino, talvez mais o adolescente que tinha que desbravar, né, a vida, assim como com muitas pessoas, né? Eu tenho uma história de vida, você conhece muito bem ela, não fui provido de pai rico, pai que me proporcionou estudos, né, e que me deu uma condição de vida ímpar, como alguns o têm, e isso é totalmente legítimo, mas eu faço parte dessa parcela de pessoas que teve que batalhar e fazer realmente a coisa acontecer. Então, esse lado do adolescente me influenciou muito para me tornar o homem que eu sou hoje. Então, eu costumo dizer que eu não vivo o problema, né? Eu tento solucionar o problema, eu não consigo conviver com o problema. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema. E se eu não consigo resolver, resolvido ele o está. E aí eu consigo dedicar o meu tempo para outras atividades. Muita gente me fala isso, né? Fala, Maxwell, hoje você é VP de uma empresa de automação portuária, de uma multinacional na América Latina, você toca um programa na grade da TV Globo todos os sábados, eu tenho um programa também, como você bem sabe, no canal do YouTube da TV Tribuna, junto com a CBN. São aproximadamente 12 eventos que nós fazemos por ano, uma missão internacional, participação em outros eventos internacionais. Então, é muita atividade, então a gente não pode perder tempo e a gente precisa gastar tempo. E além disso, tenho uma outra paixão que é escrever, né? Então publiquei o meu primeiro livro e esse ano publiquei o meu segundo livro. E já estou trabalhando no terceiro. Falando em livros, né? Você falou em livros, falou em projetos, né? Então, para quem nos acompanha aqui, e aí fica a dica, nós temos esse livro aqui, eu ganhei esse livro, né? E diga-se de passagem, um livro muitíssimo, muito bom, tá? Rudder and Ships. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de fazer essa leitura, tá? Muito, muito interessante, com vários artigos que vão mudar, se já não mudaram, algumas situações nos portos brasileiros, né? Então aqui você tem não só o Maxwell Rodrigues, mas a gente também tem aqui o Luiz Cláudio Santana Montenegro, que é um outro também entusiasta do setor. E aproveitando aqui, para aqueles que nos acompanham, é aquele que nos disser, né, e colocar aqui no nosso chat do programa qual é o maior reality show que emprega aqui da Baixada Santista, que é conduzido pelo Maxwell Rodrigues, ganhará este exemplar aqui do Rudder and Ships, tá? Então vocês coloquem a resposta, qual é o maior reality show que emprega aqui na Baixada Santista, que dá oportunidade de emprego, ganharão esse exemplar e, digo mais, autografado pelos autores, ok? E aí você falando dos livros, né? Falando do primeiro, do segundo livro, e aí me vem muito aqui a questão
uma questão bem interessante do seu livro, que foi esse artigo que foi até citado sobre defender a concorrência ou defender os concorrentes. O que você traz de novidade que você percebeu que ao longo dos anos, e isso foi citado não foi citado por qualquer um, foi citado por Danilo Veras, que passou pela autoridade portuária, que hoje é um head da Maersk, né? Então, diga-se de passagem, teve algum efeito. O que você percebeu durante esses anos todos que, com a sua escrita, já que você falou que gosta muito de escrever, transformou através da comunicação alguma coisa no setor portuário que você lembre, assim, que deu uma outra conotação, deu um start, deu uma celeridade no setor? Eu tenho sido provocado a toda hora por conta da publicação desse livro, né? Isso foi uma surpresa que eu não esperava, porque as pessoas se remetem ao meu livro para trazer à tona artigos que eu escrevi ao longo dos últimos 4 anos. Eu selecionei esses artigos, né, em comemoração aos 130 anos do jornal A Tribuna, porque eu escrevo quinzenalmente para o jornal A Tribuna, e nos eventos no qual eu participo, né, eu acabo mediando, e você tem os debates, as pessoas levam o meu livro e tomam como referência para aquele debate algum artigo que eu acabei escrevendo. Isso me surpreendeu muito, como você acabou de pontuar. E esse é um dos artigos que realmente sempre é trazido por muitas pessoas à luz, para que a gente possa entender como o país se comporta. Então a gente precisa saber se realmente a gente defende a concorrência, né, ou se a gente está defendendo os concorrentes. Defender a concorrência é você criar políticas públicas para que você possa ter uma concorrência sadia entre qualquer player, né, que queira entrar dentro desse mercado, de uma maneira muito resumida. Defender os concorrentes é você criar políticas públicas para você defender exclusivamente aqueles players que lá estão ou já estão no mercado, sem dar oportunidade para que novos players entrem no mercado. Então é uma reflexão muito boa e que gera muito debate entre as pessoas. E um outro detalhe que me chamou muita atenção no livro, né, foi as ferramentas, né? E aí eu digo que o livro é um livro especial porque eu vi algumas ferramentas aqui, principalmente da comunicação, né, aqui na página 34. Eu gostei muito aqui dessas ferramentas, que eu acho que a importância estratégica, a integração de sistemas, desafios de infraestrutura, capacitação profissional, relação com a comunidade e regulamentação e normas. 6 ferramentas aqui que eu acho que são de suma importância e que foram bem trabalhadas por você. Você acha que tem mais alguma ferramenta que cabe aqui? Caberia. Se deixasse, eu e o Montenegro iríamos publicar um livro com mais de 400 páginas, e não era essa a intenção. Talvez a gente venha com um segundo volume desse livro, né? Como você mesmo pontuou, e eu concordo, é um livro muito rico, é um livro que eu posso me aventurar a dizer que serve para muitas escolas, para muitas universidades como referência do setor portuário, que retrata um determinado momento de tudo que estava acontecendo dentro do setor portuário e que entra para a história realmente do nosso setor, porque ali você tem 2 especialistas, como você bem colocou, retratando, né, tudo o que aconteceu ao longo da pandemia, né, e pós-pandemia. Então eu acho que é um livro que pode se tornar referência para cursos de logísticas, para cursos que estão focados no setor portuário, para que as pessoas possam olhar e entender o que a gente avançou, o que a gente não avançou, quais são os desafios e o que a gente pode, evidentemente, melhorar. Quando a gente fala da comunicação, Maxwell, a gente está vendo aí um avanço muito forte quando a gente fala de tecnologia. Eu sei que você é um entusiasta da tecnologia, assim, com um lastro mundial de conhecimento muito forte, muito amplo. E a gente está vendo tecnologias mudando o setor portuário, mudando a forma de movimentar a carga no porto, mas a gente também está vendo a tecnologia mudando a forma de um advogado peticionar. Hoje não faz uma petição, hoje uma IA faz uma petição. Você tem uma IA agora trabalhando com a comunicação, onde você faz uma pauta e ela comenta sobre aquela pauta. Você vê que
daqui a um tempo, o profissional de comunicação, o profissional que é repórter, o profissional que é jornalista, né, ele vai ser substituído pela IA em algum momento? Olha, Luiz, eu acho que é muito responsável essa tua pergunta para que a gente possa responder também de forma bastante responsável. Eu acho que a gente precisa terminar com essas narrativas que nós estamos criando. Nós, seres humanos de um modo geral, no mundo, né, de maneira generalizada. Existem muitas narrativas que elas não são verdadeiras, que elas não são absolutas, né? Que nós pegamos essa narrativa, a gente compra determinadas narrativas ou ideias e replica isso, entendendo ou imaginando que algo realmente vai acontecer de uma determinada forma, que tudo vai acabar, né? E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A inteligência artificial, ela vai passar por profundas transformações em determinados segmentos. A educação é um deles, né? Eu acho que a educação vai realmente passar por uma profunda transformação. A questão da saúde, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito na questão da saúde e na política. Na política, como a gente percebe, a inteligência artificial, ela vem revolucionando a comunicação, principalmente na política. Não quero entrar no mérito aqui das questões de lado A, lado B, C, D, o que é fake news, o que não é fake news, porque tudo isso são narrativas que são construídas, né? Seja ela certa, seja ela incorreta, o que quer que seja. O que a gente precisa ter como muito claro é não viver dentro de determinadas bolhas, no qual a gente fique refém dessas narrativas e a gente se distraia, né? E quando a gente se distrai, a gente perde grandes oportunidades. Eu não me distraio com essas coisas. A nossa geração, ela passou por uma série de revoluções, né? Nós passamos aí por 2 impeachments, nós passamos por processos inflacionários, a gente viveu a revolução das telecomunicações. Então eu fico imaginando lá atrás, eu me recordo isso quando eu era office boy de um despachante, e eu comentei com ele que eu estava pensando em fazer faculdade de ciência da computação naquela época, né? E ele falou assim: computador? Imagina, isso nunca vai acontecer, né? E eu sabia que o computador ia acontecer porque era algo que realmente estava sendo mundialmente implementado, vamos dizer, desta forma. E como aconteceu, né? E aquele despachante daquela época que não acreditava no computador, não se especializou, ele ficou para trás, porque ele acreditou em algumas narrativas e obviamente ficou aprisionado dentro de uma determinada bolha que não o fez evoluir. O que eu entendo hoje é que a gente precisa evoluir, né? A nossa geração evoluiu com uma série de ferramentas. A gente aprendeu a usar o telefone discado, se eu não me recordo ou não me falha a memória, o número de telefone da minha avó era 10315. 10315. Então a gente digitava 10315. Era o telefone que eu ligava para a casa da minha avó. Não sei por que eu tenho essa memória fotográfica até hoje. Ao ponto que a gente partiu para o telefone sem fio, aonde nós andávamos mais de 10 metros, ele ficava chiando, né, aquele tijolo enorme. Do telefone sem fio a gente evoluiu para o telefone celular, que também era um tijolão. De lá a gente começou a chegar ao ponto de ter o que a gente tem hoje, né? E nós nos adaptamos a isso, a gente continua utilizando essas ferramentas. Quando a gente olha para o setor portuário, é evidente que o volume de movimentação ele precisa ser maior nos portos do mundo, né? E nós não conseguimos movimentar da maneira que nós movimentávamos antigamente para ter o volume que nós necessitamos atualmente. O que eu quero dizer com isso? Antes o trabalho era braçal, eu carregava saco nas costas, mas eu tinha uma quantidade, né, de carga que eu embarcava em um determinado navio. Hoje, a quantidade de carga que o mundo necessita é completamente diferente. Se o trabalho não for mecanizado, a gente não vai conseguir entender o mundo. Então percebe, constroem-se narrativas, principalmente talvez, né, eu entendo assim, de pessoas que não queiram se aprimorar para um determinado tipo de trabalho. Eu não imagino que a automação, a tecnologia, como você disse que eu sou um incentivador, ela venha tirar o emprego das pessoas. Muito pelo contrário, né? Ela gera oportunidades de trabalho
para outras pessoas. Eu ouvi num evento exclusivo de mulheres, numa iniciativa do Grupo Tribuna, do Women on Board, de que a automação, principalmente a operação remota, abriu possibilidade para as mulheres. Olha só, nós não tínhamos mulheres no setor portuário, porque era um trabalho majoritariamente masculino, porque exigia-se força para carregar aquele saco, e hoje você consegue estar numa sala igual a essa, com ar-condicionado, onde uma mulher que tem muito mais zelo, muito mais cuidado para operar um joystick, consegue fazer essa operação remota. Então percebe, eu acho que a gente precisa ser muito responsável, a gente não pode ficar refém, né, de narrativas que esvaziam o teu entendimento e que, consequentemente, não te dão a oportunidade de crescer, né, de se desenvolver. Eu, francamente falando, não dou nem atenção para esse tipo de narrativa, muito pelo contrário, estou entendendo como é que é a inteligência artificial, como eu posso me beneficiar dela, né, e, consequentemente, quais são as oportunidades que a gente tem aí no mercado. Ao invés de ficar sentado, me lamentando, acreditando que a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Legal. Quando você fala de projetos, você tem vários projetos aqui, e aí, produção, além desse projeto aqui, que é brilhante, que eu queria... Produção, eu gostaria que desse um zoom aqui nesse projeto brilhante aqui, que tem aqui, né, que também já foi citado no início do programa, mas você tem outros projetos assim que você faz uma imersão empresarial dentro da atividade portuária em outros países. Dentro desse contexto, o que mais te chamou a atenção desses países que você percorreu que possa ser transformador e disruptivo para o Brasil? Vamos lá, quando a gente... eu conheço Coreia do Sul, outro dia eu estava fazendo as contas para uma palestra que eu fui dar, de quantos portos eu conheço pelo mundo, né? E totalizou 36 portos. E até eu fiquei assustado, falei, nem eu sabia que eu conhecia tantos locais assim pelo mundo. E francamente falando, a gente olhando para o mundo de um modo geral, a gente percebe que cada país tem a sua especificidade, tem a sua particularidade, tem a sua cultura, a sua maneira de ser e agir. Quando a gente olha para a Coreia do Sul, é um país que se desenvolveu muito, e a Coreia do Sul, na década de 80, se não me falha a memória, final de 70, 80, era um país que estava atrás do Brasil, né? Principalmente no seu PIB e no seu desenvolvimento econômico. E eles tomaram uma série de decisões para que eles pudessem chegar à potência que eles hoje são. Então, se a gente olhar a indústria automotiva, principalmente a indústria da navegação, a Coreia do Sul ela não tem fronteira terrestre, então ela tem que se beneficiar obrigatoriamente do transporte marítimo para que ela faça as suas transações comerciais. É um país que tomou decisões, né, e que foram decisões muito duras como estratégia nacional, né, e que geram uma série de reflexos e consequências. E aí precisa entender se o cidadão está disposto a isso, né, para conseguir chegar ao nível de maturidade, não só industrial, mas principalmente de negócios que a Coreia do Sul chegou, né? Então, é um país incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer o maior fabricante de navios do mundo e fiquei impressionado, né? E hoje, de novo, por meio de narrativas, a gente percebe que o Brasil quer competir na indústria da navegação mundial. A gente perdeu esse bonde, a gente não vai competir, né? São narrativas que a gente fica acreditando de que nós temos que desenvolver uma indústria que inexiste, né, em detrimento de uma indústria completamente desenvolvida e que tem uma competitividade gigantesca. Então, nós temos políticas, por exemplo, trabalhistas no Brasil que impedem o desenvolvimento de muitas questões. Não estou aqui para discutir se está certo ou se está errado, mas o fato é que impede o desenvolvimento de muitas questões. A Coreia do Sul fez as suas escolhas, os Estados Unidos fez a dele, a Europa fez a dele, né? E o Brasil particularmente a deles. Então a gente também sofre as consequências obrigatoriamente disso tudo. Quando a gente olha, por exemplo, para Israel, Arábia Saudita, né? É uma outra cultura, é uma outra política, é uma outra maneira de se pensar. Eu acho que o grande equívoco que nós temos aqui no Brasil é viver comparando, né, as nossas operações, sejam elas portuárias ou a nossa cultura com outras culturas. Eu acho que o que a gente precisa obrigatoriamente fazer
é entender o que a gente quer ser quando a gente crescer, né? Como nação, como sociedade, como setor portuário. E isso fica realmente em dúvida muitas vezes. Eu sempre digo que o brasileiro ele quer a transformação e a mudança, desde que a mudança não afete diretamente a ele. Então, caso essa mudança o afete, ele já não quer mais essa mudança. Então são escolhas, né? São escolhas que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente não vai resolver isso na nossa geração, nem na próxima geração. O Brasil ainda é um país muito novo, mas eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que a gente vem amadurecendo e entendendo que certas questões a gente literalmente precisa deixar de lado. Narrativas também que não são sólidas, que não possuem musculatura e que vêm ao longo do tempo se esvaziando. Hoje a gente tem muitos eventos para os setores no geral, né? Eu acho que esse ano foi perto do ano passado está sendo um boom de eventos, não para de tanto evento. O que você acha que nessa interação, nessa integração dos eventos, que não deixa de ser uma comunicação, né? Você criar um evento, trazer expositores, trazer quem quer comprar, trazer fornecedores, é um meio de comunicar o setor. A gente teve a do agronegócio, a gente tem summits, a gente tem feiras, como foi a Intermodal. Você acha que esse volume de eventos que a gente está tendo, que comunicam os setores, ele traz algum retorno significativo para os segmentos? Você falou que a indústria, por exemplo, você deu um exemplo da indústria naval. A indústria naval a gente não vai competir com a China nunca, a gente não vai competir com a Coreia do Sul nunca, até pela linha de produção que já está pré-estabelecida, né? E a gente tem a importação do nosso aço, a gente não fabrica o nosso aço, então nunca a gente vai chegar a esse tipo de indústria. Mas você vê que essa comunicação, voltando à minha pergunta, essa comunicação ela trouxe algum retorno, algum benefício para os segmentos? Ou você acha que tem algumas coisas que são utopia dentro da nossa realidade que a gente vive hoje? Vamos lá, a gente tem que fracionar aí, ou separar as respostas desse teu questionamento. Primeiro, em relação aos eventos, né? Eu acho que os eventos são muito importantes, são eventos que particularmente geram muito network. Eu acho que o network é fundamental, principalmente para nós que somos latinos. A gente é habituado com essa questão da proximidade, né, da troca do bate-papo e assim sucessivamente. A gente tem eventos que tem muito conteúdo. Eu acho que isso é uma preocupação bastante grande, que eu particularmente o tenho. Então a gente tem que trazer muito conteúdo à luz para que a gente possa debater esse conteúdo de forma técnica, não única e exclusivamente política. A política é importante dentro do processo, mas a gente precisa ter uma base técnica sólida. Se nós não tivermos uma base técnica sólida, a gente fica refém, né, às decisões políticas que muitas vezes não são muito claras ou não possuem o entendimento. Eu não posso compreender que um determinado deputado, seja ele federal ou estadual, que ele tem um profundo conhecimento técnico de um Luiz Cláudio Montenegro, né, que escreveu o livro comigo. São duas pessoas com especificidades diferentes, especialidades diferentes. Então, elas se complementam dentro desse processo do desenvolvimento do nosso setor portuário. Então, o conteúdo técnico é muito importante para embasar as decisões políticas que a gente precisa dentro do nosso país. E você tem outros eventos que são eventos que necessariamente, assim como em qualquer outro mercado, se perderam ao longo do processo, né? Eles estão aí, são eventos que acabam ocorrendo e que muitas vezes não tem muita audiência e que, consequentemente, não geram muito resultado. E aí vai das escolhas, né? Aquilo que eu pontuei até propriamente na estratégia do negócio, olhando de uma maneira bastante macro para os países, mas das pessoas também. Então você pode escolher. Eu acho que o volume de oferta ele é sadio, né? Porque ele te dá a possibilidade da escolha. Então quando a gente tem a possibilidade da escolha, a gente tem a possibilidade da comparação. É muito complicado quando você não tem a oportunidade de escolher e muito pior ainda quando você não tem a possibilidade de comparar. Então é muito bom quando você vai em um evento, você adquire ali determinado conhecimento e você vai em um outro evento e adquire um outro conhecimento. E aí você pode comparar, e aí você pode escolher o que você quer levar dali para frente para a tua vida, para a tua carreira profissional e para o universo dos teus negócios. Legal. Maxwell, quando a gente fala dessa totalidade de eventos e tal, você falou que o network ele é importante e eu sei que você tem vários projetos
E aí eu queria que você me desse em números, né? Hoje, hoje nós temos essa edição que está tendo eu vou falar agora a resposta, né, que eu perguntei para os nossos telespectadores, do Porto Desafio. Nós estamos em qual edição agora? Nós vamos fazer a 5ª edição. Quantos empregos gerados com o Porto Desafio? Ótima pergunta. Na primeira edição foram 3, 2, 4, 9, mais 6, 12. Se não me falha a memória, nós chegamos aí beirar 24, 25 empregos em todas as edições. Se não me falha a memória, E são todos empregos de qualidade, né? De régua alta, né? No caso, né? Eu acho que vale pontuar, Luiz, você falou do Porto Desafio, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. É um projeto que nasceu, eu falo isso, no sofá da minha casa, né? Dentro do meu ócio criativo. Eu estava sentado no sofá e recebia milhares de mensagens no meu LinkedIn, no meu Instagram, de pessoas pedindo emprego no setor portuário. Maxwell, leva o meu currículo para o Luiz Fabiano para que ele possa me empregar num terminal XPTO, porque você conhece o Luiz Fabiano, você conhece o diretor, o presidente, o que quer que seja. E muitas pessoas tinham a crença do QI, né? Do que indicou. Então assim, poxa, no Porto a gente só entra por meio do QI. Mas a partir do momento que a gente teve, principalmente a lei de modernização dos portos, com as concessões, com o capital principalmente vindo, né, de fundos de investimentos, essas empresas hoje do Porto, elas têm um compliance muito grande, né, onde obrigatoriamente elas precisam seguir uma regra para tudo aquilo que elas fazem, e também aplica-se para a questão de contratação de pessoas. E hoje o currículo ele deixou de existir. Hoje você tem plataformas de contratação, né? Então você tem um vagas.com, você tem outras ferramentas na qual você faz lá o teu cadastro, coloca o teu currículo para uma determinada vaga e quem faz a seleção é o robô. Né? Então você tem que se adaptar a esse tipo de situação também. E aí eu pensando comigo, eu falei, gente, como é que eu consigo explicar para todo mundo, né, que me pede uma oportunidade de emprego para enviar um currículo para B, C ou A, que o mundo não é mais assim. Não adianta você imprimir o currículo, ir lá na porta do Ecoporto e deixar o teu currículo lá. Pode ser até que dê certo, né? Não estou dizendo aqui que não dê certo, mas em boa parte, em grande percentual, já não é mais assim que funciona. E aí eu comecei a pensar nesse projeto, né? Como é que nós faríamos esse projeto? E esse projeto ele parte daí, né? Então o processo seletivo dele é por meio dessas plataformas. Então você tem que ir lá, colocar o teu currículo, fazer testes. Então a gente começa a ensinar as pessoas, né? Ou mostrar para as pessoas como é que é o processo seletivo hoje dentro do universo portuário. E isso é um número que muito me assusta, porque você tem lá, muitas vezes dentro de um processo seletivo, lá 20 mil, 30 mil pessoas que acessaram só a primeira etapa. Né? Então a pessoa só fez o cadastro, ela colocou o nome, ela não chegou a mandar nem o currículo. Né? Isso me deixa um pouco assustado nos dias atuais, porque a gente precisa ter essa adaptabilidade para essas ferramentas de processo de seleção que a gente tem nesse mundo moderno. Então a gente vem tentando, né, mostrar o quão importante esse projeto dentro de todas as etapas que ele tem. A partir daí as pessoas são selecionadas, vivem o universo portuário, os vencedores de um projeto que é colocado na mesa, um desafio pelos executivos portuários, ganham um curso de MBA, um curso de idiomas, porque o inglês é fundamental dentro do universo portuário, e concorre a uma vaga de emprego. Então assim, você sai de lá com a vara, com o peixe, com absolutamente tudo. E é um projeto transformador. Eu costumo dizer que ao longo dessas 5 edições, se não me falha a memória, eu ganhei 49 filhos, né? Porque foram 49 participantes. Legal. E quando a gente fala desse projeto, né? Até quando que vai as inscrições ou quando inicia as inscrições? O Fabiano gosta de fazer pergunta de prova. Eu acho que, se não me falha a memória, as inscrições vão até o final desse mês de maio, e elas já estão abertas. Já estão abertas? Já estão abertas. Legal. Pô, eu gosto disso porque geração de empregos, né? Você sabe que está muito difícil a gente conseguir um emprego. Eu falo por estar empregado no Porto, mas eu vejo que a dificuldade que e tem muitas pessoas que eu acho que você, com o Porto Desafio, atingiu o sonho delas, né? Porque tem muitas pessoas que sonham e se veem numa condição de ter esse sonho tangibilizado, tangível, de tocar, né? De estar lá, de estar próximo do Portânia, e tem outras que não. Então eu acho que o Porto Desafio fez esse link, né?
aproximou as pessoas, deu oportunidade, lógico, de se inscreverem, de passarem por uma triagem, de colocarem seu currículo, exporem as suas vidas, né, a vida pregressa, a vida acadêmica, a vida profissional, e serem selecionadas. Eu acho que esse foi o legado mais importante que o Porto Desafio trouxe, né, como você sempre é disruptivo na sua vida com relação a muitas coisas, né? E aí vai a minha admiração mais uma vez por causa do Porto Desafio. Eu acho que empregabilidade é tudo no Porto de Santos. Mas você tocou numa outra ferida que todo brasileiro tem. E aí, a título de informação, a gente tem menos de 1%, a gente tem entre 1% e 2% da população que fala inglês fluente, né? Nós não chegamos a 5% do que falam inglês. O que falta para que o nosso povo brasileiro ou as pessoas que trabalham, principalmente na atividade de comércio exterior, na atividade portuária, precisam para buscar essa ferramenta, para melhorar essa competência, né? No caso de aprender um idioma? Já que você também tem facilidade de aprender o idioma, você tem uma facilidade muito grande de aprender o idioma. Vamos lá, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco fora da caixa, né? Eu acho que a internet está aí hoje e ela te dá essa possibilidade de consumir conteúdos de boa qualidade. Então, ao invés de você ficar lá na internet vendo bobagem, tenta buscar algo que realmente seja interessante. Por exemplo, a gente pode perguntar lá para a inteligência artificial quais são as vagas mais procuradas hoje no setor portuário, né? Então, qual é a vaga mais procurada no setor portuário hoje? Vamos imaginar que a vaga mais procurada no setor portuário hoje seja um administrador de banco de dados. Estou chutando aqui, né? Se a vaga mais procurada é um administrador de banco de dados, por que eu vou me aventurar a fazer um curso de logística? Né? Então, são reflexões que a gente precisa colocar na mesa para a gente saber aonde está a oportunidade e como eu me preparo para aquela oportunidade. Não, então eu tenho aqui que as vagas mais procuradas são assistente de logística. Ótimo. Então, eu vou fazer um curso de logística para que eu possa me capacitar para aquela condição. Mas qual é a faixa salarial? Vai ao encontro daquilo que eu realmente estou buscando, não estou buscando? Não está ao encontro do que eu estou buscando. Porque muitas vezes você vai se capacitar, vai fazer um curso e você vai se frustrar. Você vai acabar sendo admitido em uma determinada empresa que aquele teu salário que aquela empresa está te pagando não é aderente à tua realidade de vida. Sou pai lá de 4, 5 filhos ou o que quer que seja, não sei. Então é fazer uma análise, né, em busca daquilo que realmente é o teu objetivo. É óbvio que ao longo desse processo existem inúmeros desafios. Para eu me preparar para ser um administrador de banco de dados não é algo muito fácil, mas eu preciso estudar, né? Eu preciso me capacitar. E tem muita ferramenta hoje disponível na internet para isso. Estou dando um exemplo pontual e específico. Quero ser um operador de ship to shore de forma remota, como é que eu me capacito para isso? Né? Como é que eu me qualifico? Como é que eu torno o cara mais competente nessa função, para que eu possa concorrer com operadores, né, de portainer. Então, começa a fazer contas, né? Quantos portainers nós temos no Brasil? 100, 200, 300? Né? Quantos operadores por turno? Então, o número é finito, ele não é infinito. Então, quanto maior, né, quanto menor é o número de vagas que existe, maior é a concorrência. Assim é na medicina, né? Se você tentar prestar um vestibular para medicina, você vai ver o tamanho da concorrência que é para medicina. Então você precisa entender em que cenário você está inserido, para que você possa obrigatoriamente se preparar para esse cenário. O que muito acontece hoje na questão da capacitação, não estou falando da qualificação, que são dois temas completamente distintos, é que as pessoas acabam se habilitando para um determinado curso porque alguém falou para ele que aquele curso era bom, né? E aí ele foi fazer aquele curso lá sem entender para que ele está fazendo aquele curso ou o que ele vai fazer com aquele curso dali para frente. Isso é planejamento. Maxwell, pode ser muita maturidade, talvez até o seja, mas é uma obrigatoriedade da nossa geração preparar essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Isso se aplica para o inglês também, né? Eu sempre digo isso, são duas questões muito complexas. A primeira é que o Brasil ele tem uma extensão continental, né? Um país muito grande, então você não precisa do idioma aqui internamente do inglês para que você possa fazer negócios entre São Paulo e Minas Gerais, entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre São Paulo e Manaus, né? O Brasil ele é muito grande, então você pode muitas vezes se habilitar a um emprego onde ao longo da tua vida inteira você não vai precisar do inglês.
né? Porque você tem um tipo de trabalho que não te obriga a ter o inglês. É diferente da Europa, né? A Europa são países muito pequenos. Então, se eu sou um médico na Dinamarca, talvez eu possa ou tenha que obrigatoriamente que conversar com um médico da Alemanha. E como é que eu converso? Por meio do inglês, né? Porque eles estão tão próximos ali que eles precisam tratar entre eles. É como se fosse uma conversa entre São Paulo e Minas Gerais, né? Só que existe a barreira do idioma. Então a Europa teve que difundir obrigatoriamente o idioma culturalmente, né? Desde lá dos seus alicerces, para que ela pudesse fazer as transações comerciais. E quando a gente fala do inglês, quando você tem o segundo idioma, né? Seja no nível que quer que seja, fluente, né? Você abre uma série de possibilidades e oportunidades na tua vida, né? Mesmo que você não tenha até uma boa qualificação ou uma boa capacitação. Então você abre essas oportunidades que podem te gerar uma remuneração para que você possa necessariamente investir na tua capacitação e na tua qualificação. No meu entendimento, para você falar inglês, você precisa ter duas skills chaves, né? Que é coragem e vulnerabilidade. Então, assim, você precisa ter coragem de falar, e toda vez que você fala no segundo idioma, você vai falar errado no começo, e aí você precisa se colocar numa situação de vulnerabilidade. O que muito acontece aqui no Brasil é que as pessoas comentam que elas entendem o inglês, mas ela não sabe falar, né? Então ela não sabe se falar porque ela não quer se colocar numa situação de vulnerabilidade onde ela seja corrigida de alguma maneira, né? E aí ela tem a coragem para aprender e corrigir aquilo que necessariamente ela falou errado, que não é muito diferente de quando a gente é pequenininho, né? Quando a gente começa a falar, a gente fala errado e os nossos pais vão nos corrigindo, as pessoas ao nosso redor vão nos corrigindo, e assim foi comigo também, né? Eu comecei a me colocar nessa situação de falar e ser corrigido, e fui angariando vocabulário. Assisti muito desenho animado infantil em inglês, porque o vocabulário é muito mais fácil, e me preparou para começar a assistir filmes, filmes em inglês. Assim que eu comecei a assistir filmes, a coisa ficou um pouco mais complexa, mas o meu vocabulário foi aumentando também até chegar nos dias atuais. Quando você fala de vulnerabilidade, me vem à mente, que eu acho que foi bem interessante, as pessoas riram porque ela não sabia cantar, porém ela se expôs de uma tal maneira que praticamente ela poderia jogar a carreira e tudo que ela construiu no lixo, que foi o caso da Alcione cantando em inglês. Tá falando da minha palestra, né? Ele assistiu a minha palestra, ele tá dando um monte de spoiler aqui da minha palestra. Mas da Alcione se expondo, então isso me vem à mente. Eu acho que foi brilhante. Ali ela poderia ter jogado a carreira dela pelo ralo, mas eu acho que ela mostrou a vulnerabilidade dela. É isso, nós somos o país da cultura do cancelamento, né? Então, assim, a gente cancela as pessoas por qualquer atitude que quer o que seja. Então, eu acho que não, a gente tem que pensar de uma ótica um pouco diferente. Eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, e toda vez que eu falo isso eu me arrepio. Tem um assistente administrativo no Grupo Tribuna que ele me parou, foi essa semana ou semana passada, se não me falha a memória, eu estava saindo do Grupo Tribuna, e ele falou: Maxwell, posso falar com você? Eu falei assim: pode. Ele falou assim: entrei no inglês. Eu falei: sério que você entrou no inglês? Ele falou assim: entrei no inglês, eu estou aprendendo inglês. Eu falei: que ótimo, cara. Ele falou assim: poxa, você é responsável por isso, né? E foi desafiador, né? Eu trazer uma série de nomenclaturas, né? Para dentro da comunicação, mostrar muitas vezes entrevistas em inglês e provocar as pessoas, mostrando que é importante você ter esse segundo idioma. Isso impactou esse auxiliar administrativo do Grupo Tribuna, e ele me fez um desafio. Olha só, ele falou assim: olha, você consegue falar só inglês comigo daqui para frente? Eu falei: tá combinado, né? Já respondi em inglês para ele, falei: tá combinado, a partir de hoje a gente só fala inglês. Então, assim, você identifica, né, as pessoas que realmente serão diferenciadas no futuro. E eu, com certeza, não irei errar. Esse menino vai ser uma delas. Vai ser uma delas, né? Quando você falou de transformações, você trouxe também o exemplo da Women's All Board, né? E falando da comunicação entre as mulheres, como é que nós estamos aí nesse mundão aí da mulherada aqui? Tem uma mulherada que o hype é altíssimo, né? Elevado, de cabedal elevadíssimo. Mas como que nós estamos para que elas sirvam de exemplo para aquelas que estão chegando agora, né? Para que
tem essa puxada de mão? Como que elas estão se comunicando? Como que está sendo o desenvolvimento dessa comunicação com relação a elas? Já que você está à frente, é um projeto eu acho que elas já são exemplos. Esse projeto Women Board, eu particularmente esperei uma série de iniciativas de mercado para entender como o mercado se comportaria para que nós pudéssemos fazer isso com muita responsabilidade, né? Uma responsabilidade que o tema o pede. Eu acho que as mulheres hoje do setor portuário, elas já são referência, né? O que a gente precisa construir são pontes e não muros, né? Principalmente dentro dessa relação. Um setor que foi majoritariamente masculino e que, segundo até as próprias pesquisas que foram divulgadas pela ANTAC nesse evento que nós fizemos, as mulheres vêm crescendo e crescendo vertiginosamente. Mas é óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite. A inserção e equiparação de 50% de homem e de mulher, e eu acho que talvez essa nem seja a meta, né? Porque não é uma competição, né? Se são mais homens ou mais mulheres. Eu acho que é uma contribuição de ambos os lados de oportunidades que existem dentro do setor portuário. Então eu acho que essa é a próxima etapa, né, de amadurecimento dessas questões. Eu vejo mulheres muito bem preparadas, mulheres até muito mais competentes do que homens, e isso é meritocracia, né? Eu sou muito favorável à questão da meritocracia. Eu convivo com inúmeras mulheres dentro do setor portuário e que eu particularmente uso como referência. Posso dar aqui inúmeros nomes, mas não vou dar para não esquecer de nenhuma delas. E acho que é uma tendência natural. Se não me falha a memória, de 18 a 30 anos o percentual era 17%, algo assim, e aí ele vai diminuindo, né, conforme a faixa etária vai crescendo nos estudos que foram divulgados. E aí pode até impactar no primeiro momento de que 40 a 50 anos as mulheres têm 3% de participação. É porque o movimento começou agora, né? Então, assim, já os 17% já é reflexo desse movimento. Então, muitas mulheres sendo inseridas, isso é muito legal, né? Mas, de novo, não é uma competição. A gente não pode entender isso como uma competição entre homens e mulheres. É uma contribuição, né, para o favorecimento e o desenvolvimento do nosso setor portuário. E as mulheres têm muito a contribuir com isso. Agora, vendo aqui, falando do seu livro, eu tenho o Ruder, mas eu separei aqui até uma página que eu coloquei aqui no seu livro e quero aqui agradecer imensamente a oportunidade, né? Deixa eu tirar meu óculos de longe, a oportunidade, mas eu acho que isso combina aqui com você muito bem, né? Então a gente fala aqui quando a gente fala de comunicação portuária, meu amigo, então o comprometimento é a única ponte que liga a habilidade aos resultados e, por consequência, ao sucesso. E em todos esses anos que te acompanham, meu amigo, vi quanto você é focado nos projetos que se propõe a fazer. Vi o seu crescimento profissional nas áreas de comércio exterior, tecnologia e porto. Então aproveito aqui para te agradecer, né, imensamente a contribuição. Foi você que escreveu. Fazendo a propaganda dele mesmo. E estou relendo para mim não esquecer, né? Você sabe que isso é um... Olha que se você me permitir, né? Não, pode falar. Olha como isso é muito importante, né? Isso é um capítulo do meu livro chamado Feedback, né? As pessoas não sabem dar feedback. Né? Toda vez quando você executa algo, faz algo, seja ele bom ou ruim, muitas vezes a gente não dá o feedback para as pessoas. Eu falo que o feedback é um presente, né? E eu, quando escrevi o meu livro, eu pedi para algumas pessoas me darem feedback, sejam eles bons ou ruins. E eu tenho feedbacks ruins no meu livro aí, de pessoas que me deram feedbacks que não eram tão bons assim, mas que te ajudam, né, a crescer ao longo desse processo. Então eu acho que isso é maturidade. E o Luiz Fabiano leu agora, porque eu pedi para ele escrever um feedback a respeito de mim, e isso está publicado no meu primeiro livro, O Negócio é Ter um Negócio. Eu acho que esse feedback, eu acho que é uma... O Papo de Porto nasceu de uma admiração, e eu lembro como se fosse hoje o dia que você me levou no primeiro programa de bancada. Para quem não sabe, ele que me deu a primeira oportunidade de me apresentar o meu trabalho, que sou estivador, né? Então foi você que me deu a oportunidade. E no primeiro programa de bancada, que foi feito numa outra emissora,
cujo você me levou, eu estava nervoso, estava tenso, mas acho que dali foi a centelha que faltava para que nascesse o Papo de Porto. Então quero te agradecer imensamente. Não sou jornalista de formação, mas estou começando a caminhar, a engatear na área da comunicação, graças a você, a abertura de portas. E eu gostaria, para a gente finalizar, do Maxwell, tá? Maxwell, então vamos lá. Para a gente encerrar aqui, comunicação para você é defender a concorrência, se defender dos concorrentes ou Ruder Amendships? Velocidade máxima avante. Legal, cara. Muito obrigado aí pela tua vinda, pela tua colaboração de sempre. Isso daqui é um pequeno projeto que nasceu de muitas coisas que eu acompanhei e acompanho sua. Muitíssimo obrigado pela tua contribuição aqui, meu irmão. Eu fico muito feliz, Luiz. Fico feliz de te ver onde você está. Eu não vou citar nomes, mas você bem sabe, tem vários projetos de porto que estão aí no mercado, que tem um dedinho lá do Maxwell, tem uma mão, às vezes tem até um braço, né, ou de tem pessoas, tudo. Ou tem tudo, né, que são projetos que talvez eu saí para ir para a emissora na qual eu estou hoje, pessoas que trabalhavam comigo na emissora que eu estou, que estão dentro do setor portuário, e eu fico muito feliz. Na vida a gente precisa ser escada, né, e dar oportunidade para todas as pessoas. Eu tive muitos bons profissionais que me deram a mão ao longo dessa minha trajetória. E eu não me privo disso também, né? Essa semana eu fui dar uma entrevista, fui fazer uma palestra no Guarujá, né? Um local muito longe, né, da minha casa. Eu estava extremamente cansado, eu tinha voltado uma gravação de 2 dias no Farol da Moela, né? Eu fiquei uma madrugada inteira sem dormir, mas não deixei de ir lá palestrar para mais de 100 alunos de uma escola técnica, porque eu acredito que o universo conspira a favor daqueles que sempre estão proporcionando boas trocas. Legal. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela colaboração valorosa nesse programa. E para quem quer nos acompanhar aí no nosso canal, no Papo de Porto, acessem o canal no YouTube, que é @Papo de Porto 013, e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.